meu filho, até 2 meses atrás, ele ficava extremamente irritado de você cantar perto dele. Né? Assim, você começava a cantar assim, pô, eu tô sempre cantarolando, ele, para de cantar, para de cantar. Eu comecei as aulas de cavaco, né? E eu tocando cavaquinho. Quando eu tô cantando seu cavaquinho, ele, papai, pega o violão pra cantar. Né, que ele chama o cavaquinho de violão. Aí eu começo a tocar o cavaquinho, ele já começa a dançar, eu falo, ó, você quer aquela música tal que ele gosta? Ele gosta muito de Revelação, Xande, manda aquele vídeo pra gente. Ele começa a tocar lá, ele já começa ali a dançar, você vê que quebrou uma barreira dele, né? Sim. E numa coisa boba, não fiz uma musicoterapeuta, como eu falei, não levei ele para musicoterapeuta. Eu em casa, sem querer, já quebrei uma barreira. Imagina o que a musicoterapia vai fazer nessa quebra de barreira, né? As famílias que têm uma cultura musical, cara, são profundamente impactadas pelo tratamento, né? Porque assim, se já tem essa rotina, né? Por exemplo, se você tiver um filho, cara, consequentemente, ele vai lidar com instrumentos no dia a dia. Ele tem um pai que, cara, tá ouvindo música, né? Tá arrumando a casa e liga o rádio pra rolar alguma coisa. Então, assim, vocês já têm essa cultura musical, né? Sim. Agora, uma família que não escuta, que não tem interesse, que não tem instrumentos, aí fica um pouquinho mais difícil. Sim. Né? A gente escuta o que meu filho escuta. Pô, mas você esqueceu daquilo que você gosta, né? Ele precisa aprender aquilo que você gosta. Raiz também. é bom, sempre é bom. Sempre. Raiz, né? Ramon, agora eu vou abrir um assunto polêmico. Polêmica aqui, né? Lança. Na verdade, não sei se você lembra, a gente fez um Fala Mais Joga. Eu chamei o Ramon na época, a gente tava dando aula junto lá na escola, e falou, Fala Mais Joga, e a gente entrou nesse assunto e deu uma certa treta, eu contra você, Ramon versus Rafa. Brincadeira, tá? A música tem poder. Sim. Entre aspas. A gente pode ver você como musicoterapeuta mais do que... Eu acredito muito nisso, que a música tem poderes. Né? Na verdade, uma das frases da You Can Play é somente a arte tem o poder de mudar o mundo. Eu acredito numa pegada meio grande, assim. Né? Eu sou muito, muito nessa praia. Só que ela também tem o poder de fazer o mal. Sim. Né? Sim. E aí eu queria que você, como musicoterapeuta, me dissesse o quanto letras que talvez... está falando coisas não tão legais, o quanto eu acredito que principalmente a parte da letra, nenhuma parte rítmica vai fazer algum mal, trazer algum dano a alguém, né? Tudo traz na verdade, benefícios, né? Seja qual for o estilo musical. Mas quanto letras e quanto isso pode impactar no desenvolvimento de uma criança? Quando eu falo letras, para vocês entenderem de fato, letras que falem de violência, letras que falem, que sejam muito sexualizadas, ou letras que talvez falem de muita ostentação, né? E eu estou falando de letras, né? Uhum. O quanto isso pode impactar no desenvolvimento de uma criança, né? Acho que um adulto que já tenha uma cognição já, tudo no lugar, né? A terapia está em dia, né? Eu acredito que isso não vai fazer muita diferença. Ele ouviu alguma coisa falando algo que ele não concorde. Porém, numa criança que tem talvez o pai não está acompanhando, que está vendo no TikTok, nas redes sociais, músicas, imagens, que talvez isso vai impactar negativamente. Isso eu não estou falando de nenhum aspecto, né? Estou falando de qualquer criança como um todo. Então, Rafa, cara, eu acho que tem que ter uma curadoria dos pais ali, né? Em relação àquilo que a criança está ouvindo, né? Eu acho que precisa ter um acompanhamento ali, né? Ouvir, entender, mas existe o aspecto cultural também, né? Então, assim, hoje o funk, o trap são realidades, né, dentro do nosso universo musical. E não adianta remar contra a maré. Se você querer proibir teu filho de ouvir, ele vai querer ouvir. Mais ainda, né? Porque os amigos ouvem tudo. Uhum. É uma questão cultural da geração deles, cara. Não cabe a gente querer julgar ou querer... Então tem que entender, cara, tem que tentar se aproximar, tem que ser uma ponte, uma comunicação com o teu filho, não pode ser algo que rompa com ele, né? A gente precisa se aproximar, né, dessa realidade. A música, como um todo, ela é uma demonstração cultural do que está rolando em determinado local. Sim. Né? Você tem uma imagem do que está rolando, socialmente falando, em cada região, sobre o que essas pessoas estão ouvindo, né? Sim. A gente não pode remar contra a maré. Então, qual seria, talvez, uma abordagem dos pais para que isso não faça tanto mal, né? Ou
se isso realmente faz, isso parte do pressuposto que você concorde que isso possa fazer algum mal, né? Mas se faz mal, como combater? O que seria uma coisa, musicalmente falando, que nós poderíamos aplicar com os nossos filhos para que essa música não seja tão dolosa, se você concordar que seja. Assim, tenta fazer um jogo de turno com ele. Pô, senta com ele e fala, ó, eu vou ouvir uma do papai, uma sua. Uma do papai, uma sua. Uhum. E aí, consequentemente, você está mostrando as suas raízes, está mostrando aquilo que é interessante para você e você está se comunicando, né, com o teu filho através do repertório que ele gosta de ouvir. Uhum. Né? Cara, a música tem efeitos negativos sim, né? Pra você ter ideia, Rafa, a máquina de guerra nazista tinha música dentro dos seus instrumentos de tortura, né? Nossa. E cara, é realidade, né? Infelizmente isso. A gente sabe que existem esses efeitos negativos, falando especificamente, né, da letra, né? O processamento musical ele se dá no encéfalo inteiro, tá? Em todo o cérebro. A área da fala ela é específica, uma área específica do cérebro. Então, assim, para trabalhar concentração com o paciente, às vezes a gente busca músicas instrumentais, porque eu quero cortar essa frequência da fala, essa região que especificamente responde por isso, e tentar trabalhar mais profundo com esse paciente através do repertório instrumental. Então, às vezes, sugerir algo novo, algo instrumental, sugerir algo que você gosta, né? Uhum. E aí, pouco a pouco, ir expandindo isso, né? Porque querer brigar, querer bater, cara, é difícil, né? Uhum. A gente é uma treta perdida. Ele vai ter a escola, ele vai ter acesso em outros lugares. E aí, se não tem essa abertura nossa como pais, né, como pessoas mais velhas, né, de, opa, vamos então entender esse universo. Pô, você gosta desse artista? Ah, o papai vai ouvir junto com você. Cara, eu acho que tentar minimizar o dano.